Esse assunto é muito importante. Boa tarde, Paulo Roque. Muito boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. E olha, não vai ser assim como os outros assuntos do Paulo Roque. A gente não deveria falar só uma vez e esquecer ou voltar daqui a muito tempo. Esse assunto que ele escolheu para hoje é um que a gente precisa ficar martelando para todo mundo, lembrando todo mundo mil vezes, porque o que tem de gente que eu conheço que cai nesses golpes de sites fraudulentos que enganam o consumidor não tá no gibi, Paulo. Primeiramente, com relação aos sites fraudulentos. Tem um site que ele checa para você, consumidor, se o Olha, site pode ou não pode ser aceito por você para uma transação. Ele dá o grau de confiabilidade daquele site. Quer dizer, isso é o bom da internet, né? tem para Serviços todo. gratuitos que acabam sendo disponibilizados às pessoas. Esse site chama É Confiável. É confiável, É até abrir confiável, aqui. simplesmente assim, é confiável. Então você digita lá o nome do site que você está comprando e dali você consegue saber qual é o grau, se aquele site tem muita reclamação contra ele, por não entrega, por fraudar consumidores. Então é um ponto de informação importantíssimo. Ele acaba pegando informação dos PROCONs, reclamações, e ele entrega tudo isso mastigado para o consumidor. Então, a gente, qualquer dúvida, eu sou um caso. Vai usar esse site. Não, eu desconfio de tudo, né? Jornalista já viu. E aí depois eu vou, normalmente vou num Reclame Aqui, em outros sites. Só que eu tava pesquisando, quase comprando, e foi uma dica até que o Paulo Roque deu aqui nas primeiras vezes que veio, de não paga com Pix em site que você nunca viu na vida. E é um site que estava um preço muito bom comparando com os outros. Quando a esmola demais, o Santos desconfia, eu fiquei, não, peraí, esse desconto tá muito bom para ser verdade. E aí fui buscar, e o pagamento era com Pix, para dar um desconto ainda maior. Eu falei, peraí, vou procurar. E estava tentando achar na internet sites confiáveis para checar se aquele portal de onde eu estava comprando, se ele tinha um lastro, se tinha muita reclamação. Olha, E é uma tentação de comprar, né? Porque acha nossa, que está na internet, fazendo um bom está ali negócio. tá bem apresentado. Então, primeiramente, primeira dica para o consumidor. Todo site que não tem um ponto .br não é site hospedado no Brasil. Sites ponto .com, termina com ponto .com. Ele está lá, ele pode estar na Índia, pode estar no Paquistão, mas aqui no Brasil ele não está. E por quê? O fraudador gosta muito desses sites, porque você não consegue localizá-lo. Depois rastrear, né? Se amanhã ele te der algum problema, você não vai conseguir falar com ele. Então ele é feito, ele é usado, tem sites sérios como .com, tem, mas os fraudadores adoram os sites .com. Ótimo, primeiro aviso. Segundo ponto, se mandar um QR Code para você copiar o QR Code para fazer pagamento, não faça. Por quê? No QR Code eles podem estar roubando os seus dados Uou. e entrando até, às vezes, usando os dados bancários, entrando até na sua conta bancária. Então, muito cuidado ao baixar links pelos sites que mandam. Não baixe links, porque pode estar cheio de vírus e ter um vírus espião que pode estar no seu computador pegando os dados da sua conta bancária. Isso acontece muito. E você sabe que hoje é um dos maiores motivos. Antes os bancos eram assaltados em praça pública. Isso acabou, graças a Deus, na grande maioria dos casos. Mas as grandes perdas dos bancos hoje, sabe com o que é? Fraudes eletrônicas. Então, isso chega a um percentual que os bancos não divulgam. Mas é um percentual que mexe no balanço deles. Eles não gostam de divulgar isso. Eu conversei com um diretor de um grande banco há pouco tempo, ele me disse que os bancos não divulgam por uma questão de não gerar desconfiança no cliente. Mas essas perdas via transações fraudulentas chegam a dar aos bancos uma perda estimada entre 3% a 5%. Olha só no volume. É a malandragem No aprendendo a volume viver sem disso. fazer nada mesmo, né? Literalmente, às custas do sacrifício alheio. Agora, o grande golpe é através... O Pix, eu considero que o Pix ele tem que ser premiado internacionalmente. O Banco Central brasileiro precisa ser premiado, porque o Pix é realmente uma invenção brasileira e Maravilhosa. revolucionou os meios de pagamento. Perfeito. Maravilhosa. Mas tudo aquilo que tem um lado bom tem um lado negativo. E nesse caso, o lado negativo é que o fraudador adora o Pix. Por que o fraudador adora o Pix? Porque feito o pagamento via Pix,
Eles, geralmente, quando é fraude, ele já tira o dinheiro da conta na mesma hora. Você não vai conseguir bloquear aquele dinheiro logo em seguida. Então, evite pagar por Pix. Está cheio de consumidor na justiça tentando... paguei por Pix, não recebi o produto, quero meu dinheiro de volta. Não consegue nem falar com o fornecedor. Então, evite pagar por Pix. Qual que é o melhor meio de pagar qualquer transação na internet? Cartão de crédito. Porque dá tempo de você bloquear, de pedir o estorno, impugnar, fazer a impugnação lá no site da bandeira. Tem que ter, toda bandeira tem que ter um site para você fazer a impugnação da sua fatura. E ali a própria bandeira, zelando pela credibilidade da marca, da própria sua reputação, ela vai bloquear aquele pagamento e vai entrar em contato com o fornecedor em caso de fraude. Então, melhor maneira de pagar, se você quer fazer a compra mesmo, é através do cartão de crédito. Evite sempre usar o Pix. E se você for usar o Pix, preste atenção. Geralmente, você paga antes de receber. Esse é o problema. Como você paga antes de receber, é o caminho aberto para o fraudador se dar bem. No cartão de crédito, não. Ele vai receber depois. Uhum. Então, por isso que dá tempo ainda da bandeira bloquear. Mas você tem que fazer a comunicação primeira, né? E de forma imediata. Então, essas são providências que eu considero que ajudam a proteger esse consumidor. E segundo, olha, se esses dias me mandou uma mensagem um amigo dizendo que, não, desculpa, Paulo, estou precisando urgentemente de um dinheiro aqui. Não consegui sacar na minha conta bancária, etc. Aquilo ali, a gente sabe que isso já tem toda a pista e pinta de fraude. Era uma fraude. Mas, infelizmente, e é pelo WhatsApp, muita gente cai nesses dados. Mas aqui, por que acontece com esse tipo de fraude e quais são as maiores vítimas dessas fraudes? Os idosos. Porque uma senhora idosa, que eu vi o caso dela, ela chegou a transferir uma quantia considerável, porque, coincidentemente, olha só, sabia que o filho estava passando dificuldades. Mãe, mudei o número do meu celular, anota aí, estou passando uma dificuldade agora. E ele usava exatamente o mesmo termo que ele falava com a mãe. Não é. Então, as pessoas têm acesso aos dados. Isso é o grande problema. Os dados do Brasil têm uma LGPD para proteger nossos dados. Todos os nossos contatos celulares são dados protegidos pela LGPD, mas as empresas de telefonia, infelizmente, não têm cuidado adequadamente dos dados, da proteção dos dados dos consumidores, porque, através disso, tem permitido muitas fraudes. Tanto é que tem Estado, tem justiça condenando empresas de telefonia a pagar indenização aos consumidores vítimas desse tipo de fraude, exatamente por conta da violação de dados. Como é que sabe que fulana é mãe? Como é que sabe que fulano é filho? Como sabe? Para mandar o golpe exatamente para pessoas direcionadas. Infelizmente, as maiores vítimas são idosos. E dali que sempre... Evite, né? Ninguém vai te pedir dinheiro dessa forma. Ninguém vai te pedir dinheiro dessa forma. E com a inteligência artificial, tô até buscando. E você é o seguinte, quer fazer o teste para ver se é verdade? Liga, ele nunca pode atender. Estou em reunião. Faça o teste, liguem. Não, estou te ligando agora. Liga, ele nunca vai atender, exatamente porque o fraudador, ele não atende telefone. O fraudador, o que ele faz? Ele quer que você caia, ele vai dizer sempre que está com problema de tempo, que está em reunião, que não vai conseguir falar. Mas eu queria chamar a atenção também no programa de hoje para um outro problema do consumidor. Você lê seus contratos? Lê os seus contratos? Como assim você lê os seus contratos? Você tem contrato de locação? Contratos? Leio, pior que eu leio. Leio. Aprendi com meu marido. Você lê termos de uso na internet? Não leio. Você dá o li e concordo sem ler? Dou. Um site americano fez uma brincadeira, onde as pessoas vendiam sua alma no termo de uso. Você está vendendo sua alma para o fornecedor. Eu devo ter vendido um bocado. 7.000 pessoas aceitaram vender sua alma. Meu Deus, eu já aceitado se tivesse feito isso comigo. Aquele termo, você rola. Teve um site americano que trabalha com conteúdos digitais, o PC Pitstop, essa história já ficou famosa na doutrina do direito à informação do consumidor, onde ele oferecia $1.000 ao primeiro consumidor que lesse aquela cláusula dizendo, olha, você acaba de ser sorteado para receber $1.000, porque você leu essa cláusula. Demorou 5 meses, para aparecer 15 alguém. dias,
para parecer o primeiro ganhador. Que era o único, né? Era a primeira pessoa. Sim, que tinha lido Depois esse de prazo. milhares de conteúdos digitais vendidos na internet. Então, mas isso é só nos termos de uso, não? Hoje há pesquisas que demonstram que, em média, 50% dos consumidores não leem total ou parcialmente os contratos. Aquele contrato de alocação, aquele contrato que você Prestação faz... de serviço. Prestação de serviços, aquele contrato bancário que você faz. Ah, mas dá trabalho. Ponto. Dá trabalho. Porque o que vai dar mais trabalho é você, amanhã, sofrer no cumprimento do contrato, uma obrigação que você tem que pagar que você imaginava que você não teria que pagar. Os juros que aumentam conforme a sua inadimplência que você não fica sabendo. Então, qual que é a vantagem hoje? Que, pela lei, todo contrato tem que ser de uma maneira que o leigo entenda. Perfeito. Ele tem que ser numa linguagem muito clara. Não entendeu? Volta. E você sabe o que me chama a atenção? Que contratos que as pessoas não leem? Não são contratos de baixo valor, são contratos de locação. Boa parte das pessoas não leem. Um contrato bancário. Você vai lá fazer um financiamento, as pessoas não leem. Você não vai fazer financiamento de casa própria 5, 6 vezes na sua vida. Você geralmente é um financiamento. E as pessoas não param para ler esse contrato, para questionar, para esclarecer e depois sofre as consequências de uma contratação mal feita. Então, qual a defesa do consumidor? Protege o consumidor? Protege. Mas quem pode melhor proteger o consumidor é ele mesmo, fazendo o primeiro dever de casa. Você assumiu a obrigação de ter um contrato? Leia esse contrato. Porque esse contrato, uma vez que for para a justiça, o juiz, a primeira coisa que ele vai analisar lá é o contrato. Então, mas aqui você assumiu o compromisso. Você assumiu o compromisso? Pronto. Teve um caso de uma escritura pública, escuta só, escritura pública, onde o vendedor não estava recebendo o preço e ele declarava ali, estava declarado na escritura pública que o vendedor já tinha recebido todo o preço e dado quitação. Mas eu não recebi. Estava escrito. Que é o que foi para a justiça. O juiz dizendo, mas o que está declarado aqui numa escritura pública tem força, tem fé pública. E você não leu? E você não viu? Não, mas eu não recebi. Então dá um trabalho danado depois para você provar que aquilo que você aceitou não foi o verdadeiro. Então, o primeiro dever de casa é tirar um tempinho, deixar o WhatsApp de lado, ler, para que evitar depois que a consequência seja muito penosa para você, consumidor. Esse é um trabalho de educação para o consumo. É educar esse consumidor, porque é ele que vai pagar a conta. Se ele vai pagar a conta, não adianta. Ah, não, estou de boa fé, eu confio. Ótimo. Que bom que o mercado funciona com base na boa fé e na confiança. Mas o perigo mora no detalhe. E esse consumidor nosso é preciso ser muito bem protegido e cuidado, sobretudo por ele mesmo. Maravilha. E ó, aproveitando esse tema que Paulo Roque trouxe hoje, não dá nem para acreditar mais em voz. Ele falou assim, mas liga, faz isso, faz aquilo. Hoje já tem inteligência tem isso ainda, tem inteligência voz. O meu marido fez isso. Ele pegou um monte de mensagem minha de WhatsApp, colocou num software de simulação de voz e fez eu falar coisas. Eu falar porque não foi eu que falei. Dá até um tilt no cérebro, assim, você dá uma tela azul. Vou mostrar para vocês, ouvintes, agora uma mensagem que eu mandei pro grupo da minha família, mas não foi eu que mandei, porque não foi eu que falei. Foi inteligência artificial. Olha aqui a voz. Bom dia, família. O João já acordou mandando beijo para todo mundo. E eu aproveito para passar um alerta. Estão rolando muitos golpes de internet e de WhatsApp, então muita atenção. Se eu mandar mensagem pedindo dinheiro ou algo estranho, na dúvida, liguem. Esses golpes estão ficando tão sofisticados, nem na voz dá para acreditar mais. Essa mensagem, por exemplo, não foi feita por mim. A voz que vocês estão ouvindo foi 100% criada por computador. É um clone da minha voz. Tudo que vocês ouviram foi criado do nada por uma Fantástico. máquina. Assustador, né? Um trabalho então, educativo atenção redobrada e boa semana. enorme que ele está fazendo. Meu marido pegou a minha voz. Que marido, hein? Não, que marido! E para alertar toda a família com esse negócio que não foi eu que gravei. Gente, é minha voz, assim. Lógico.
E isso porque é um software gratuito. Imagina a galera que paga por tem isso. a questão ainda da inteligência artificial. Esse é o golpe mais sofisticado. Esse ainda não chegou nesse pedido de Pix, mas vai chegar. Vai chegar então, aí, olha aí, nós vai estamos chegar. antecipando. Nós estamos antecipando aqui. Então, a primeira maneira do consumidor se proteger, leia, preste muita atenção. Na muito dúvida, cuidado, ligue. né? Na dúvida, vá no ligue. site que o Paulo Roque Tá, falou. vai É lá, o site é confiável. confiável. E outra questão, você está precisando mesmo daquilo? Utiliza a regra das 48 horas. Em 48 horas eu vou decidir. Depois de amanhã eu decido. Quando é que você vai fazer isso? Depois de amanhã. Paulo Roque mandou falar aqui que depois de amanhã eu decido. E ali você vai ver, de cada 10 coisas que você iria comprar, você vai reduzir para 2. Surreal. Valeu, Paulo. Um grande abraço.